Bom, como é que eu falo com as pessoas com quem nós vamos trabalhar? Eu olhei aquele mapeamento da 448, eu estou usando só a 448 como exemplo, depois nós vamos chegar a 116, a 392, a 285, enfim, eu sou consultora de todas elas. Então, a metodologia é muito parecida. O que varia são os ambientes, tá? Os cenários, mas a metodologia é muito parecida. A primeira coisa que eu faço quando eu inicio um trabalho, e foi igual aqui, o primeiro passo que eu tenho é trocar ideias com o meu coordenador direto, chamado Carlos Tirk, engenheiro responsável, coordenador pela área de comunicação. E o Carlos, apesar de ser engenheiro, ele tem uma veia para o social muito forte, né? Então, sempre quando se estabeleceu o desafio da 448, a primeira coisa que nós fizemos foi sentar e alinhar o nosso ponto de vista, para saber se nós dois estávamos querendo exatamente fazer a mesma coisa. Nós temos, no nosso plano básico ambiental, o objetivo da comunicação, que hoje já é diferente. O plano básico ambiental, ele é feito pelo DENIT. A da 448 não era, porque era o primeiro plano de gestão ambiental do Brasil. Então, o DENIT não se comportava da mesma maneira que se comporta hoje, porque a verdade é que, ao longo desse período todo, nós fomos trocando ideias, nós aqui, gestão ambiental, com o DENIT, e os planos e os objetivos e o próprio planejamento de ação foi mudando e qualificando. Então, hoje é diferente. Mas naquela época lá, era prestar esclarecimentos para a comunidade e tal. Bom, isso, quando nós começamos a fazer o trabalho, nós entendemos que isso era uma coisa importante, mas que a gente podia ir além. E aí eu trouxe para cá a experiência que eu tinha acumulado ao longo da minha vida. E essa experiência me dizia o seguinte: vamos conversar e vamos acertar quais são os pontos de vista que serão os vários para esse trabalho. Então, nós fizemos um mapeamento da situação toda, e nesse mapeamento, o primeiro passo era diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico vai permitir com que eu entenda com quem eu estou conversando, permite que eu vá falando e vá conhecendo a linguagem com quem eu vou falar. E eu percebi, na 448, que eu tinha a Estrada Passaria por áreas de moradia, de escolas, de centro de saúde, de alguns núcleos da prefeitura, ou seja, eu tinha uma miscelânea de pessoas com diversos enfoques, com diversas posturas, com diversas profissões ali. Se eu não olhasse para aquilo ali, para aquele espectro, para aquele cenário de forma cuidadosa e atenta, eu tenderia a usar a mesma forma de comunicação para todo mundo. Quando eu fui fazer as entrevistas iniciais, então, perguntando ao empresário o que significa para o senhor a 448? Para professoras, o que significa para vocês a 448, a obra? Para um aluno, para um pai, para uma mãe, para o morador, para o líder da comunidade, para o líder daquele bairro, e assim por diante, eu comecei a entender que nós tínhamos que usar diversas linguagens. Para alguns, nós tínhamos que usar só os desenhos. Tinha algumas pessoas que não sabiam ler. Se eu não tivesse ido a campo, junto com o Carlos, nós fizemos muito diagnóstico junto nós dois, se eu não tivesse ido a campo, conversar com as pessoas, eu não saberia qual a linguagem usar e que mensagem eu teria. Com certeza, o vereador tinha na 448 um grande instrumento para fazer a política da economia do local, do município. Mas o líder comunitário estava preocupado. Ele teria que sair dali. Ele era líder de uma turma. O que ele ia dizer para aquela turma? Como é que ele ia lidar com aquela turma? Como é que ele ia desacomodar as pessoas? Algumas pessoas que tinham criação de animais, inclusive. Como é que ele ia fazer isso? Bom, entendendo esse cenário, entendendo essas diferenças de personalidade, de perfis, nós fizemos um trabalho enorme. Um trabalho de comunicação customizado, onde as linguagens, então, eram diferentes. O objetivo era um só, era fazer com que as pessoas antecipadamente recebessem informações sobre a obra, aquela obra que mudaria a sua vida, que faria com que o seu filho, que até então brincava livremente naquele cenário,
passaria a ter um cuidado maior, porque ali passariam as máquinas, porque ali definitivamente passariam os carros. Então, era mudança de comportamento, era mudança de posição diante da vida. Nós entendemos isso e mapeamos a comunicação de diversas formas. São vários exemplos que eu posso dar para vocês, mas eu vou dar um só para vocês. Nós tínhamos um grande trecho que nós não tínhamos a condição, a equipe sempre foi muito pequena, e nós não tínhamos a condição de ter uma equipe grande para falar com todos os moradores ao mesmo tempo. Então, nós descobrimos no diagnóstico que esse trecho era um trecho dividido por lideranças. Ou seja, eu tinha uma determinada pessoa que liderava, digamos que fosse 1 quilômetro, aquelas casas daquele 1 quilômetro, digamos que fosse isso, tá? Então, nós começamos a entender que isso existia, fizemos contato com cada um deles e lançamos uma das estratégias que era constituímos um conselho dessas lideranças, todas elas, e esse conselho se reunia conosco, equipe de comunicação e educação, para que nós disséssemos para eles o que aconteceria, em que época aconteceria, de que forma aconteceria, como é que seria a realocação das famílias, assim por diante. Não foi uma reunião, foram muitas reuniões ao longo dos anos, né? Sempre com essa incumbência e esse objetivo de prestar esclarecimentos. E assim aconteceu ao longo do período todo. E essa mesma atenção destinada a essas pessoas acontecia com os vereadores, nós íamos para a Câmara de Vereadores explicar, com as entidades empresariais, com os clubes de serviço como Rotary, como Lions, enfim, né, também com eles, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria da Saúde, porque nós trabalhávamos com alguns, para que esses alguns nos ajudassem a disseminar a informação para todos. E assim aconteceu. Qual era o resultado dessas reuniões que nós tínhamos? Às vezes, a gente não levava uma notícia boa, né? Porque não é uma notícia boa dizer, olha, o senhor mora aqui há 30 anos, mas o senhor sabe que essa região do senhor aqui é uma região pública e nós vamos ter que reacomodar. Bom, reacomodar. E fizemos um processo longo nesse sentido, até que aconteceu a reacomodação, e eu não posso explicar para vocês tudo, porque vai demorar muito tempo, mas foram 600 famílias só em Canoas reacomodadas sem nenhum problema, tá? E essas conversas sempre aconteceram também com quem? Com as empresas que estavam operando a obra, os trabalhadores, como nós chamamos, porque esses trabalhadores, eles são responsáveis também, na medida que se eles não forem cuidadosos, eles atrapalham a casa da pessoa, eles rompem um cano, eles, enfim, coisa do gênero. Então, nós tínhamos que trabalhar de forma muito global com todos eles, para que todos entendessem qual era o seu comprometimento com relação ao assunto, né? Quando eu falei para vocês no início que a comunicação é comportamento, é isso que eu quero dizer. Não adianta ter uma cartilha bonita, que o aluno chega em casa e mostra para os seus pais, olha que legal essa história com a Luísa aqui, que nós fizemos. Se a pessoa que está fazendo a obra maltrata ou é desrespeitoso com aquela senhora ou com aquele senhor, não adianta, dá problema, e o problema cai aonde? Aqui, que era a comunicação social. Então, nós voltamos para a mesma questão. Por isso, sempre se uniformizou o trabalho com todo mundo, tá bom? Quando a gente fala, então, sobre diálogo, e aí está escrito aqui exatamente isso, diálogo sobre comunicação social, e quando a gente fala ali no segundo parágrafo, serão abordadas as ações de relacionamento e os processos de comunicação social, é exatamente isso, tá? Atividades para disseminar informações ao público presente, direto e indiretamente, nos grandes empreendimentos rodoviários. E isso é o que era o lema que estava sendo concretizado pela nossa atitude. Tá bom? Próximo slide, por favor. Vamos lá. Agora vocês reparem ali, ó. Vamos começar a falar de 448, aí vamos falar de 116 também, tá? A metodologia que eu disse para vocês é a mesma. Reparem ali que nós temos uma foto, nós trabalhando com os trabalhadores da obra, aquele caminhão ali, ó. Aquele caminhão que tem a ver com aquela obra em questão, né? Nós, por vezes, implantávamos
esses quiosques em algum lugar de mais de aglomeração, para que esse quiosque pudesse concentrar informações, as pessoas pudessem chegar e nós estaríamos ali, com boa vontade, evidentemente, explicando a elas, tá? Bom, depois ali eu trabalho nas escolas, a mesma coisa, ó. Aí nós criamos, sempre assim, criando formas de fazer com que as nossas informações acontecessem. Aí, exposições, nós tínhamos uma exposição que foi muito, muito, muito forte, talvez a gente tenha algum slide para mostrar para vocês depois, ou eu posso falar sobre isso, mas sempre foram atitudes e estratégias que nós usamos para chamar a atenção de pessoas, para que elas pudessem vir a nós, porque a gente não tinha, como nós éramos poucos, nós não tínhamos condições de chegar a todos, ou a muitos, né? Então, nós mudamos o circuito, era criar formas para que eles viessem até nós e nós tivéssemos a condição do diálogo e da explicação. Próximo, por favor. Então, vamos lá. Na 116, quais são as atividades e ações que foram desenvolvidas? Olha ali, ó, diagnóstico. O que a gente faz depois do diagnóstico, né? Ok, vamos lá, entendemos o cenário, está tudo definido, aí nós temos que planejar as ações, porque o diagnóstico, ele me dá conhecimento sobre o que eu vou enfrentar, sobre aquele cenário. Mas o exercício da solução vem através do planejamento estratégico de comunicação, onde as ações de comunicação e relacionamento estão listadas para que todos os públicos possam ser atendidos. Claro, por exemplo, ali vocês têm relação com os veículos de comunicação. Nós íamos aos veículos de comunicação, abríamos no primeiro momento, nos apresentávamos, e depois de nos apresentarmos, nós tínhamos eu estou dando uma cola aqui, que vai ficar mais fácil para mim. Vou receber uma cola, vai ficar muito melhor. Obrigada, Rodrigo. Então, assim, nós íamos aos veículos de comunicação e mostrávamos nos veículos de comunicação o nosso trabalho, né? E pedimos oportunidades de conversa para que nós pudéssemos, então, falar para um público maior, tá? E aí, então, normalmente, quando a gente vai a um veículo de comunicação pedindo uma oportunidade como esta, a gente consegue, por um motivo só. O veículo, ele tem um objetivo, né? O objetivo dele é fazer com que a sua comunidade seja informada, né? E aí, nesse sentido, a gente está ajudando, operando e trabalhando de forma conjunta. Agora, vamos lá para o diagnóstico, para o próximo slide. No diagnóstico, quais são as perguntas que nos interessam, né? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Onde? Quando? Com quem? E como? Quando eu levanto essas questões todas, aí sim eu posso fazer o planejamento depois. Mas repare uma coisa muito interessante, agora está me vindo à memória, uma das entrevistas que nós fizemos, o Carlos e eu aqui, fizemos com o líder comunitário da 448, de novo, voltando, e esse líder comunitário, ele era presidente dos carroceiros e carrinheiros, que tem a ver com o que significa o quê? Pessoas que coletam o lixo que outros produzem todos os dias e que vivem a partir do lixo coletado. Quando nós fomos conversar com ele, uma das perguntas que nós dois fizemos a ele foi: qual é a sua incumbência? Qual é o seu propósito? Ele disse: eu sou um ambientalista. Ah, o senhor é um ambientalista por quê? Porque eu coleto o lixo que vocês produzem. E se eu não coletasse com os meus colegas de associação dos carroceiros e carrinheiros, esse lixo produzido por vocês estaria nas ruas. Eu sou ambientalista. Então, vocês reparem, nós trabalhamos a comunicação a partir do ponto de vista do outro. Não é do ponto de vista meu. Não é o que eu acho que tem que acontecer. É como é que o outro vê isso acontecendo. Porque eu somo a percepção dele a minha. E a partir desse momento em que eu recolho essa percepção, eu consigo, me comunicar com ele. Porque eu entendo o que ele pensa, eu vejo, eu respeito a percepção dele, e a partir dessa percepção,
eu faço planejamento. Não é a partir da minha intenção. A minha intenção é o seguinte, o objetivo. Qual é o objetivo? É fazer com que a comunidade seja bem atendida, com informações e abastecida de conhecimento. Ok. Mas a partir de quê? A partir do que eu penso que é comunicação, ou é a partir da pessoa que percebe a obra e a partir dessa percepção dela, eu vou trabalhar a comunicação. Ou seja, o comunicador é um prestador de serviços que funciona a partir do ponto de vista do outro. E esse ponto de vista é o que tem que ser trabalhado para alcançar o objetivo, senão não acontece. Se eu teimar com o meu objetivo próprio, esquecendo, ignorando que aquela pessoa percebe a obra que afetará a vida dela de um jeito ruim, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não estarei me comunicando. Eu estarei informando, que é um canal de uma mão só. Comunicar é quando eu envio e busco. E quando eu envio e busco, eu crio um ciclo contínuo de relacionamento e de troca. E aí a comunicação acontece. Quando a comunicação acontece, gente, acontece suavidade na relação. Quando existe informação, não existe suavidade. Porque um falou, mas necessariamente o outro não entendeu ou não ouviu. Tá bom? Vamos lá. Aí, o próximo passo, então, depois do diagnóstico, é o planejamento. É o próximo slide. É isso aí. Quando nós conversamos com as pessoas, então a gente pode desenhar o cenário. Que cenário é aquele ali que nós vamos trabalhar? Quais são os elementos que eu tenho que levar em consideração? Normalmente, num cenário como este, mesmo que seja de forma facetada eu chamo o líder comunitário, pensa de um jeito, o vereador pensa de outro jeito. Normalmente tem um ponto em comum entre tudo isso. Então, quando eu desenho o cenário é o ponto de partida. É da onde eu saio para chegar em algum lugar. Tá? Qual é a justificativa de qualquer comunicador ou de qualquer processo de comunicação? É fazer com que a comunidade tenha informações, né, que sejam suficientes para deixá-la à vontade, segura e, fundamentalmente, para ter o sentimento de consideração. É isso, tá? O desafio é fazer com que essas diversas linguagens sejam contempladas. E aí eu digo para vocês, eu tenho o mesmo objetivo, mas eu tenho vários cenários. E os cenários trabalham exatamente com várias ferramentas, tá? A ferramenta de quem não sabe ler, a ferramenta de quem tem uma linguagem bastante desenvolvida, a ferramenta daquela pessoa que tem uma linguagem mais primária, e tudo isso faz parte, tá? O objetivo é um só. Posicionamento estratégico, qual é o posicionamento que nós vamos assumir diante daquela obra? Eu não vou enganar ninguém. Eu não vou dizer que a obra não vai criar percalços, mas eu vou trabalhar o positivo da obra, sem ignorar o negativo, mas eu vou trabalhar o positivo. Eu vou trabalhar muito mais o futuro do que o presente, do que o percalço em si, né? Mas os percalços são inevitáveis, eles existem. Como é que a gente faz? A gente aceita o percalço, pede desculpa pelo problema e vai lá e conserta. Nenhum ser humano ignora ou rebate quando existe um erro. O ser humano não gosta quando o erro não é admitido por quem errou. Aí ele não gosta. Aí ele se sente ultrajado. O ser humano aceita o perdão, entende o perdão. Entende, eu falhei, eu vou recuperar a tua calçada, vou recuperar o teu dano involuntário, vou tentar minimizar a poeira que eu estou causando. Isso todo mundo entende. E com isso todo mundo fica bem. Mas fica mal quando eu esqueço daquele comentário, daquela irritação ou daquele mal-haver que aconteceu com aquela pessoa. Eu faço de conta que não aconteceu nada, aí dá problema de comunicação. Né? Então, aí, vamos lá. Nós falamos, então, sobre os vários cenários. Significa, volta, por favor, o slide anterior. Aí. Então, assim, os públicos têm linguagens diferentes, percebem as coisas diferentes. E eu preciso falar com linguagens diferentes. As ações dependem dessas linguagens, tá? E aí eu tenho que fechar tudo isso, trabalhar com o líder comunitário, com a professora, com a secretária de educação e tal, tudo isso ao mesmo tempo, de forma cronogramada, de tal maneira que ao final da obra, ao final do processo,
nós estejamos todos alinhados. Tá bom? E aí, no final de contas, então, tem um cronograma para isso acontecer e o relatório e a avaliação. Porque se eu não tenho, assim, o que foi feito, se eu não digo o que foi feito, eu não consigo avaliar o que foi feito. Então, eu tenho a avaliação, ela vai pelo início, que é o objetivo inicial, né? E que é o desafio, e depois pelo resultado. Fechou? Tá bom isso aqui? Tá ruim? Como é que a gente faz para resolver? Dá sempre para resolver. A resolução não depende do comunicador, depende de uma atitude. O comunicador vai comunicar a atitude. Tá? Entendeu? Vamos lá. Bom, como voltar a atenção da mídia regional para a pauta ambiental? O que nós enfrentamos muitas vezes? As pessoas, que são os telespectadores, os ouvintes, eles querem muito mais saber sobre a obra do que sobre a gestão ambiental, né? Porque não, gestão ambiental significa flora, fauna, resíduos sólidos, líquidos, e assim por diante, né? Mas isso impacta diretamente na vida das pessoas. Então, nós temos um trabalho para descobrir como fazer com que o trabalho da nossa equipe de fauna, né, se relacione com a qualidade de vida da pessoa. Como nós fazemos esse gancho? Como é que a gente faz esse link? Né? Porque, senão, e claro, que evidentemente, que quando a gente tinha uma oportunidade que a gente conseguia nos veículos de comunicação, e tivemos várias oportunidades para isso acontecer, nós íamos junto, obra e gestão ambiental. Né? Sempre obra e gestão ambiental. Claro que, às vezes, os ouvintes queriam saber muito mais da gestão da obra em si, mas nós colocamos ali na jogada a gestão ambiental a partir de informativos criativos, por estratégias criativas, abrindo o relacionamento com os colunistas dos veículos, mostrando para eles o significado do nosso trabalho na gestão ambiental como um todo para a qualidade de vida, né? Mostrando para eles que qualidade de vida tem a ver com o futuro e a obra tem a ver com o presente. Evidentemente, que eu não desfaço da obra, muito pelo contrário, a obra é uma coisa que existe e ela é boa, né? O que acontece é que a gestão ambiental, ela cuida do antes, do durante e do depois. Por quê? Qual é o desafio da gestão ambiental? E para que ela existe? Para que uma obra que inexoravelmente vai impactar o meio ambiente, entregue esse cenário onde ela está sendo instalada de forma igual ou melhor, mas não pior. Nós temos que mitigar, nós temos que minimizar os efeitos que foram efeitos danosos, evidentemente danosos. Quando a gente fala de uma pedreira, quando a gente fala de uma escavação, claro que nós estamos agredindo o meio ambiente, mas como é que eu posso suavizar isso depois? Como é que eu posso minimizar esse dano que foi causado? Existem formas? Existe. No mesmo local? Às vezes não é no mesmo local, mas sempre existe. Então, quem faz a obra, junto com a gestão está ali exatamente, quase que fazendo um controle de qualidade, né? Fazendo com que as pessoas permaneçam com uma qualidade de vida boa, ou que temporariamente não tenham, mas virão a ter novamente, né? E aí de um jeito mais mais evoluído pelo desenvolvimento econômico, e assim por diante. Então, assim, é sempre esse jogo de tentar olhar o futuro, de minimizar o dano, de mitigar, de botar alguma coisa no lugar, de alguma coisa que realmente foi impactante, né? Tá? Adiante. Agora vocês veem o seguinte, vamos lá, vamos falar sobre uma coisa que é muito interessante em termos de comunicação, que eu defendo muito essa tecla. Quando nós falamos de comunicação, normalmente vem a nossa mente, a nossa lembrança, a história assim: comunicação é uma campanha, comunicação é um jornal, comunicação é um folder, comunicação é um outdoor, é tudo isso. Realmente é tudo isso. O que muda? Vocês estão vendo aqui, olha, a Valéria, numa ação de relacionamento com crianças, com escolas. O que a Valéria está fazendo? A Valéria está dando noção a essas crianças melhor com relação a alguma coisa relacionada à gestão ambiental, tá? Então, ela está fazendo um trabalho com as crianças. O que é que ela está fazendo ali?
comunicação. O que a comunicação é? A comunicação é todas as formas que nós temos de nos relacionarmos. Desde a Valéria com as crianças, assim como eu estou com vocês aqui, que daqui a pouco vocês vão perguntar algumas coisas e eu vou responder, nós vamos fazer a interatividade e a troca, né? Assim como tem um outdoor na rua, assim como eu faço uma reunião, assim como eu chamo uma pessoa para um call, assim como eu dou um telefonema, tudo isso, gente, é comunicação. A comunicação, ela não é engessada. A comunicação não tem em si somente algumas metodologias, algumas ferramentas. Elas têm muitas ferramentas. Quando eu ligo para um amigo meu, para uma amiga minha, para trocar ideias com isso sobre o que eu estou fazendo, é a comunicação que eu estou usando. E quando eu ligo para uma pessoa e pergunto para ela como é que ela está, fundamentalmente é a comunicação. Por quê? Porque eu pergunto e dali vem uma resposta, e da resposta surge um diálogo, e desse diálogo surge uma troca, e dessa troca surge um elo maior. Comunicação é construir elos. Comunicação é construir pontes. Por isso que o que a Valéria está fazendo com as crianças ali é pura comunicação, que nós chamamos de ações de comunicação social e relacionamento. Porque são várias ações. Várias ações. Tem comunicação junto com o relacionamento. Na hora, por exemplo, que eu entrego um material para alguém, eu posso estar entregando uma ferramenta de comunicação. Eu posso estar entregando um material, mas por eu estar entregando o material, eu estou me comunicando. Mas eu poderia deixar na portaria, aí eu estaria informando. Né? Tem essa diferença. Agora, se eu entrego na portaria e ligo depois, eu me comunico. Se eu entrego na portaria e deixo só na portaria, eu só informei. Por isso que não basta informar. Por isso que é importante a gente se relacionar. Por isso que a gente coloca ações de comunicação e relacionamento. A gente bate muito em cima disso. E mais, vocês veem que quando nós somos poucos, para um desafio enorme, né, nós trabalhamos com quem? Nós trabalhamos com formadores de opinião. Essas crianças são formadores de opinião. Eles chegam em casa e trocam com seus pais informações que a Valéria passou para eles. E quando eles trocam com seus pais, olha só, a roda girou. E a roda gira. E aí o pai volta para a Valéria, para uma outra questão com ela, ou para o 0800 com uma outra questão nossa. Ou seja, nós somos aqueles que estamos a vida inteira, o tempo inteiro, propondo como molas mestras que exista isso aqui, que é a ponte e que é o elo. Tá bom? Vamos lá. Aí nós criamos um dia essa exposição das árvores. O que nós fizemos? Nós tínhamos um desafio de conscientizar as pessoas com relação ao lixo. E a gente não sabia como fazer isso. Um dia, a partir de uma maluquice do Carlos e minha aqui, a gente começou a falar sobre o que é que a gente podia fazer com o lixo recolhido na estrada. Para conscientizar as pessoas que o lixo que é largado na estrada volta a ela, de alguma maneira, a elas, as pessoas, de alguma maneira, agredindo o seu próprio meio ambiente. Uma boneca, quando ela é largada numa estrada, no leito de uma estrada, ou na margem de uma estrada, se chove, ela vai para onde? Ela vai para um bueiro, ela vai para um campo, e ali ela fica anos para ser deteriorada. Então, nós criamos uma exposição perguntando para as pessoas: que árvore você quer para o futuro? Não faça do lixo a semente. E essa exposição, ela foi itinerante por vários locais. Essa é uma ação da 448. Ela passou por vários locais. Passou, assim, por Transuba aqui em Porto Alegre, passou por universidades, passou por faculdades, prefeituras, meu Deus, passou por muitos locais. E aí ela acabou um dia no Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, numa grande exposição do Rio de Janeiro. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque, de novo, né, falando com vocês, porque nós queremos que as pessoas venham até nós, a gente não pode ir a todos. Então, nós criamos estratégias, shopping center, shopping total aqui lançamos, ficou acho que um mês e meio, na época de outubro até novembro, né? Criou um impacto enorme, aí as pessoas chegavam lá, prestavam atenção naqueles cartazes todos dizendo,
nossa, tudo isso foi recolhido na estrada? Sim, foi recolhido na estrada. Aí tinha um cartaz informando sobre o tempo que cada um dos itens jogados no meio ambiente demora para se deteriorar e assim por diante. Então, assim, várias ações de relacionamento para que as pessoas estivessem conosco, nos visitando e nós pudéssemos ter a chance de conversar. O próximo, por favor. Olha só, endereçar. Isso é uma outra exposição que nós criamos. Por quê? Voltando a uma questão que foi da 48, mas serve para qualquer uma das gestões. Pessoas que moram em alguma área invadida, uma área pública, necessariamente não têm endereço. Se não tem endereço, elas não podem fazer compras. Se elas não podem fazer compras, elas não existem na logística, né? Porque não tem como receber um item comprado numa loja em casa. Nós conversando com as pessoas, porque quando eu falo para você do diagnóstico, que foi aquela conversa inicial, nós permanecemos conversando o tempo inteiro ao longo da obra, sempre girando com os coletes azuis, vocês viram as fotos com os coletes azuis, sempre girando, sempre em contato, sempre passeando por ali. E aí, um dia, uma das nossas colegas, a André, que era uma jornalista que trabalhava conosco na 448, ela recolheu uma informação de uma pessoa que diz o seguinte: puxa vida, como eu vou gostar um dia de ter um endereço? Por quê? Porque eu não posso comprar nada, porque as coisas não podem chegar na minha casa, porque eu não existo. Eu não existo porque as pessoas não conseguem chegar até mim. E aí nós entendemos que a importância de ter um endereço, e trabalhamos muito a importância quando nós reacomodamos essas pessoas que moravam nessa área, por exemplo, de Canoas, e levamos para um outro local. Elas passaram a ter endereço. E aí nós fizemos uma exposição chamada Endereçar. Um dia, nós resolvemos criamos mascotes. Por que a gente criava um mascote? Porque a gente tentava humanizar a conversa com com as crianças, né? Nós entendíamos que pelo lúdico nós poderíamos ter um approach muito mais fácil com as crianças e que eles pudessem ter uma memória melhor das nossas mensagens, né? Então nós criamos aqui o Tamanduá Mirim. E o Tamanduá Mirim, ele era o boneco que falava com as crianças, né? E aí tem várias ações. Desculpe, troca aquela slide. Comecei a falar e me esqueci, desculpe. O próximo, por favor. Aí, ó, tá aí ele, ó, tá bom? Então, a caravana cultural do Mirim. E aí, fazia um sucesso, né? Acho que, não sei se isso aqui é São Lourenço, acho que é São Lourenço. Aí fazia um sucesso, nós então colocamos ali a nossa equipe toda, junto com as nossas barracas, e as crianças, fazíamos contos infantis para as crianças, e aí, a partir disso tudo, nós transmitimos as nossas mensagens. Repara que foi o tempo inteiro criando novas estratégias para que realmente a gente pudesse ter adesão e engajamento, né? O próximo, por favor. Aí, assim, ó, essa equipe nossa aqui da área de comunicação, educação ambiental, saúde pública, enfim, é uma equipe muito da inquieta, né? E aí nós criamos, então, criamos livros chamados ali, ó, Os Nossos Bichos, Um Cuidado Ambiental, Um Novo Caminho, Uma Nova Vida. São livros diferentes. Ali, Um Novo Caminho, Uma Nova Vida é um livro lindo, cheio de fotos e tal, mas que conta a história da realocação das famílias pela 448, né? Depois, nós temos os livros mais infantis, nós temos ali o Nosso Bicho, 116, 392, Um Cuidado Ambiental, que ali é a 448, já na ponte dela. Por que nós fizemos isso? Porque nós começamos a criar estratégias que pudessem ser estratégias para nós nos comunicarmos com diferentes públicos. E os diferentes públicos ali são, às vezes,
o adulto, às vezes as crianças, às vezes a escola, às vezes é um livro para deixar na mesa de alguém como cuidado ambiental, fotos belíssimas que tem aqui dentro, só para fazer registro do que foi o trabalho nosso ao longo do período. Tá? Próximo, por favor. Olha só, ali nós temos uma pessoa da nossa equipe, que é um querido e um grande cantor, o Solano. Talvez você já tenha ouvido o Solano dos Ambientais, que é a banda, tocando e se apresentando em Pelotas, Rio Grande, e por exemplo, a 116, ele se apresenta em vários lugares. Bom, e nós temos então os ambientais que se apresentam, por que de novo? Porque nós entendemos que a forma lúdica é a melhor forma de transmitir informação. Isso é comunicação, isso é a pura comunicação. Por quê, gente? Porque quando entra o Solano ou entra os ambientais em cena, eles são tão legais, eles são tão especiais, que eles empolgam todo mundo, e todo mundo que começa a cantar junto. Mas que músicas eles cantam? Eles compõem músicas que têm a ver com os animais, que têm a ver com a fauna, com a flora, com todos os aspectos da gestão ambiental, e eles introduzem essas questões todas nas suas músicas. E elas passam a ser as formas pelas quais a gente se comunica com públicos. Ou seja, é sempre mais e mais e mais inventando várias formas para nós podermos estar perto das comunidades que nós atendemos através da gestão ambiental por ocasião das obras. E essas informações que eu dei para vocês, essas metodologias, elas servem para 116, serviram para 448, servem para 392, servem para 285. Claro que os cenários são diferentes, evidentemente. Quando ali está ali o Solano tocando e cantando, possivelmente, eu não sei se é Pelotas ali, ou se é Porto Alegre, na minha animação que a gente fez em Porto Alegre. Mas, enfim, a nossa equipe é a mesma, e vai itinerando. E o que é muito legal para nós, enquanto equipe, é nós sabermos que hoje, 10 anos depois, faz 10 anos a 448, esse ano, a gente começou o trabalho em março de 2010. É muito legal ver o quanto o DENIT absorveu ao longo desse período todo o nosso trabalho. E hoje o BBA do DENIT para 285, ele é totalmente diferente do que era na 448, porque eles entenderam o resultado positivo do nosso trabalho e começaram a fazer com que algumas ações nossas, que foram muito adiante do que estava proposto no PBA, né, os resultados foram tão legais que eles, hoje, DENIT, enquanto a instituição maior do nosso trabalho, absorveu e coloca isso no plano básico ambiental para todas as gestões do Brasil, além das nossas, é claro. Né? Ou seja, nós passamos, em determinado momento, e guardadas as proporções, nós passamos a ser benchmarking de gestões ambientais do Brasil. Tá bom? Eu tentei colocar um resumo para vocês, assim, meio desordenado, mas, assim, eu queria mais contar uma história do que seguir os slides, pura e simplesmente, para poder trocar ideias com vocês, contar essa história para vocês e poder agora responder as dúvidas ou as questões, ou ouvir as sugestões que vocês tenham para nos dar. Muito obrigada pela atenção e obrigada mais uma vez, Cauê, pela oportunidade junto com o professor João. Obrigada. Obrigado, Suzana, pela belíssima explanação. Nós temos aqui uma pergunta minha, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. O professor João, vou deixar para o professor João fazer a primeira pergunta dele. Professor. Não, Manuel, por favor, faça a sua primeira, depois eu aguardo. Tá bem. A minha pergunta era sobre a exposição itinerante das árvores. Eu gostaria de saber se vocês quantificaram quanto de resíduo foi pego para a confecção desta exposição e quais os resíduos que vocês consideram mais assim peculiares, né, que vocês encontraram. Deixa eu te dizer uma coisa, Manuel, excelente pergunta tua, muito obrigado por eu poder responder. Nós podemos voltar ao slide da exposição ali?
Ali, vamos lá, olha só. Eu não sei se a gente poderia ampliar um pouquinho as árvores, podemos ampliar? Aí eu vou te responder. Olha a diversidade de materiais que nós temos. Nós temos cadeiras, nós temos carcaça de computador, nós temos boneca, nós temos pneus, nós temos plástico em geral, né? Eu não estou conseguindo mais ver outras coisas além disso aqui. Talvez o Carlos possa me ajudar aqui, respondendo. Mas assim, ó, claro que a gente buscou tanta coisa, Manuel, mas tinha tanto lixo na beira da estrada, que evidentemente não era só isso. Nós fizemos uma seleção artística, digamos assim. Fizemos uma curadoria para botar uma árvore mais colorida. Mas tu não pode imaginar o que tinha de lixo. E o que tem ainda até hoje. Porque não é porque a 448 terminou há muitos anos que não tem mais lixo passando por aí. Tu vai ver que tem lixo novamente. As pessoas entregam, né? Então, assim, não deu para quantificar. A quantidade recolhida foi enorme, né? Fizemos uma curadoria para selecionar algumas e colocar nas árvores. Mas, por ter uma ideia, repara que loucura. Nós tínhamos, tá vendo aquela caveira azul ali embaixo? Tem uma cadeira azul, né? Ali embaixo. Aquela cadeira, nós estávamos expostos, então, ali na exposição. Pois, um dia, nós estávamos com essa exposição na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, veio uma pessoa e diz assim, aquela cadeira pertencia à minha família. E eu quero aquela cadeira de volta. De onde é que você tirou essa cadeira? Senhor, nós pegamos na estrada. Não, mas eu tenho certeza, porque a cor era da minha família. Eu quero aquela cadeira de volta para mim. Evidentemente que nós devolvemos a cadeira para ele, com muito, muito prazer, né? Mas, assim, é uma situação peculiar para te contar, Manuel, que as pessoas às vezes se desfazem, tipo assim, não tem onde botar, vai lá e descarrega na estrada. Então, assim, dá para quantificar a quantidade? Impossível, porque era enorme e permanece sendo enorme em todas as estradas. Isso é um grande problema que se tem. Você tem atenção? Pois sim, eu percebo ali uma boneca também, alguns resíduos. Uma garrafa de plástico. E é interessante a gente ver que num processo de licenciamento da construção de uma estrada, né, a gente, pelo menos eu que sou estudante de gestão ambiental, a gente pensa em várias coisas primeiro, desocupação, né, mas a gente não pensa no depois, na operação, no processo em que já estiver funcionando a questão dos resíduos na estrada. E eu gostei muito dessa exposição que vocês fizeram e parabenizo a toda a equipe de vocês, porque é, de fato, muito bonito e, ao mesmo tempo, chocante. É muito chocante. Tu usaste a palavra chocante e eu uso a palavra impactante, né? É muito impactante. Tem toda a razão. Olhar para isso e saber que aquilo ali é um pouquinho do que as pessoas jogam fora no meio ambiente é uma loucura. Professor João? Sim. Vou ligar minha câmera aqui para a gente poder conversar. Bom, Suzana, novamente, né, quero te parabenizar, te agradecer pelo teu relato, por passar o teu conhecimento, né, e te confesso, assim, que eu fiquei emocionado, né, de te ouvir, assim como também das outras oficinas, né, em cursos que nós tivemos aqui, né, junto à STE, né, nossa parceria com a STE e o PIT, e poder identificar, por exemplo, tem várias coisas assim que eu gostaria de comentar, depois de fazer uma pergunta no final, poder perceber, né, a gente discute isso muito na questão teórica, em sala de aula, com os alunos, na gestão ambiental, de poder, né, ter o cuidado com o próximo. Eu que sou da área social também, né, de política social, de ter o cuidado com o próximo, com o ser humano, né,
e não só cuidar, muitas vezes se discute a questão ambiental no campo ambiental e econômico, principalmente pelo dono do capital, e tentar inserir dentro dessa discussão os indivíduos, né, as pessoas, principalmente, né, não só os seres, mas as pessoas, né, que estão dentro, né, mas não numa perspectiva antropocêntrica, não, no sentido de somos todos iguais, né, e queremos ouvir os outros também, né, mais ou menos nessa linha que tu apresentaste, né, na tua fala de ouvir, a comunicação de ser uma via de duas mãos, onde a gente vai ter um diálogo, né, falando, se posicionando, passando conhecimento, levando a informação, mas também disposto a ouvir e aí tentar chegar, né, num denominador comum, de tentar ter algo que a gente possa dialogar e trocar experiências, porque o outro também tem algo a nos ensinar. Eu vi ali o que o Carlos colocou no bate-papo, né? Tem um link onde tem a história da cadeira, né? Para nós, às vezes, alguns resíduos, né, eles não têm valor, mas para outras pessoas têm valor. Tem valor econômico, mas também tem, por exemplo, um valor sentimental, né? Então, o reassentamento, né, na remoção de uma família de um local, tem a questão sentimental, né, que é aquele pertencimento, né, quanto aquilo tem de valor para aquela pessoa, mas não valor econômico, né, tem valor, outros valores, né, e perceber, né, que tem profissionais que atuam, né, no mercado, que tem essa sensibilidade, que tem empresas, né, que tem organizações que se preocupam com isso. Para nós é muito gratificante, porque eu costumo até falar com os nossos alunos, né, que futuro nós queremos? E aí, quando se fala em futuro, o que nós queremos lá nas discussões da política ambiental internacional, se pensa num futuro de preservar apenas os bens naturais, né, os recursos naturais, quando se extrai da natureza. Sim, mas nós queremos, que futuro nós queremos como sociedade? Então, as pessoas, né, cada um de nós, cumprimos a nossa parte, a gente ajuda, né, a evoluir. Então, eu achei muito legal que vocês puderam levar a exposição para Rio Mais 20, justamente porque é isso, né, cada um cumpre a sua, vai lá, demonstra, faz a sua fala, assim como hoje tu está aqui colaborando aí, né, trazendo esse teu conhecimento, e contribuir com essa para nós, para a nossa formação, para os nossos alunos do curso, né, isso assim, eu não conseguiria, eu passaria horas aqui falando, quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito, né, eu passaria horas aqui elencando elementos, né, importantes dessa tua fala, da fala dos teus colegas da STE, né, do trabalho que você desenvolve. Isso, com certeza, nós vamos trabalhar com os nossos alunos do curso, vamos querer que depois, né, quando tudo isso passar, tivermos, se Deus quiser, né, e o homem conseguir aí desenvolver com a ciência vacina, a gente possa fazer algumas atividades presenciais, né, para ter uma interação maior com vocês. Isso é muito importante para nós. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu vou me limitar a isso, né? Eu queria fazer uma pergunta. A gente vive num mundo que é muito caracterizado por uma dicotomia. Ou tu é de um lado ou tu é do outro. Ou tu é a favor a mim ou tu é contra. E a comunicação né, tenta, né, dialogar para que isso seja diferente. O principal o conceito, né, da comunicação, como tu bem mesmo colocaste, fala isso, né, de uma troca, né, não é de levar informação. A gente fala isso no curso de educação ambiental, que não é de levar a educação ambiental para as escolas, é de dialogar com as escolas sobre a educação ambiental. Né, até tem um grupo de alunos aí que está desenvolvendo isso, né, educação ambiental junto às escolas. E uma preocupação dos professores é isso, dialogar. Então, como, né, e aí tem a dicotomia entre a educação prática e teórica, né, então tem todos, a gente identifica muito isso, a política, né, ou tu é de um partido, ou é do outro, ou é de esquerda, ou é de direita. Então, como vencer essas barreiras, né? Tu apresentaste muitos elementos, né, mas como te motivar, porque tu deve te deparar constantemente com esses desafios, né, de tentar de criar um canal de comunicação e, às vezes, ter barreiras da pessoa, ou um funcionário da empresa comete um equívoco, trata mal a pessoa, e aí a comunicação da empresa tem que fazer arranjos
né, para minimizar os impactos, como arranjar motivação dentro de um mundo tão polarizado? Era essa a minha pergunta. Desculpa se eu falei demais. Bom, primeiro, que bom que nós estamos atendendo a expectativa de vocês, e eu acho que essa parceria da STE com a Universidade Federal de Pelotas, né, que foi bastante proposta pelo Cauê junto contigo, é uma parceria que não tem fim. Nós estamos aqui, e quanto mais nós pudermos trocar, e quanto mais nós pudermos passar a nossa experiência para vocês, que é uma experiência de campo, maior prazer nós teremos, né? Porque, com certeza, de vocês vêm indagações, né? E de nós pode surgir algumas respostas a elas, né? Ou, se nós não temos respostas, e nós não teremos todas, nós vamos atrás das respostas para dar para vocês, né? E o que eu acho legal nessa iniciativa, e é exatamente o que tu está falando do social, que é tão importante, né? Vocês tiveram a oportunidade de assistir a oficina com a Ieda, que é uma grande colega nossa de trabalho e que trouxe para vocês bastante bons e ricos exemplos, né? De um rico trabalho humano que se faz. E quando a verdade, né, João, é que quando a gente vai para o campo, a gente vai para o campo, né? E quando a gente está assim, demonstrando afetivamente até para a comunidade, nós estamos querendo chegar perto, né? E chegar perto significa realmente fazer parcerias, e nós temos N exemplos sociais para dar para vocês que foram assim, conquistados ao longo do tempo, não só pela equipe da área de comunicação, mas por todos nós que estamos no campo, né? Então, assim, claro que nós temos contato com o cidadão o tempo inteiro, cada um de nós tem. Vocês tiveram a aula com Laura, que foi maravilhosa também, né? Então, assim, a Valéria, outro exemplo. Bom, todo mundo tem. A nossa equipe aqui é uma equipe legal, ela é engajada nesse fator humano. E esses dias nós estávamos numa reunião e eu estava exatamente comentando sobre isso, João. Eu disse assim, olha só que interessante, né? Nós temos um PBA que, na verdade, é um documento que propõe as nossas ações, né? Só que cada um de nós faz mais do que está proposto ali naquele relato, naquele documento, que é um documento frio, né? Nós vamos ao humano, nós pegamos a pessoa, nos envolvemos com ela, queremos resolver o problema dela, e assim por diante. A Ieda deve ter dado para vocês alguns exemplos lindos sobre isso, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer, João? Eu concordo contigo. Eu lamento profundamente que nós estejamos vivendo um momento de dicotomia, de polarização. Eu lamento profundamente sobre isso. E eu acho que as pessoas esqueceram, nós como um todo, assim, falando de forma, na maioria, digamos assim, nós esquecemos que tudo que a gente deseja na vida é ser feliz. É o que a gente deseja, é ser feliz, né? Eu não quero saber se eu estou certa. Eu não quero saber se tu está errado. Eu quero saber o que eu posso fazer para nós sermos mais felizes, né? Desde o trabalho que a gente faz no dia a dia, até o jeito que eu te trato, né? E eu acho que a gente pode, através do nosso trabalho, e aí eu tenho uma vantagem nesse sentido, porque o meu trabalho é eminentemente trabalho de relacionamento, né? Então, assim, eu tenho a chance, por exemplo, de fazer com que no meu trabalho isso aconteça, sabe? Nos pequenos exemplos que nós temos, nos pequenos exemplos das atividades que a gente desenvolve, né? É o bem querer ao outro, é o respeito ao outro, é o reconhecer o outro enquanto ser humano que merece explicações, merece atenção, merece escusa, merece, né? E eu acho que o que a gente pode fazer, João, eu não tenho uma fórmula mágica para fazer isso. A única coisa que eu sei é o que eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E eu acho que todos nós que fazemos parte desse cenário da gestão ambiental, vocês, nós que também atuamos, e somos todos colegas, porque temos a mesma intenção, temos a mesma vocação, né? É trabalhar com o social, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, João, é nas atitudes próprias, individualmente falando, levar mensagens de respeito e consideração às pessoas. Isso não é discurso, é um discurso somado a uma atitude. É uma atitude que, quando eu crio poeira na casa da pessoa,
e a pessoa vai estar reclamando pelo 0800 da poeira que eu estou causando, que a obra, porque eu não sou obra, né? Eu sou gestão ambiental, mas a obra está causando, a gestão ambiental tem como desafio a área de comunicação. Então, a área de comunicação vai receber do 0800 aquele desagrado daquela pessoa, vai à construtora, conversar com a construtora para dizer, dá para passar um caminhão-pipa 2 vezes por dia? É isso, né? Então, não adianta eu ser querida, ser legal, ser simpática, se eu não apresento uma solução. Por isso que eu digo, comunicação passa pelo comportamento. Comunicação, ela está junto com o comportamento. Ela não está separada. A comunicação, quando ela se vê isolada, ela não é comunicação. Eu pego uma campanha bonita, boto uma campanha maravilhosa nas redes sociais. Aí eu vou naquela loja que resolveu fazer essa campanha. O atendimento é péssimo, eu me sinto enganada. Eu me sinto uma trouxa, sabe? Eu saio de lá brava. Hoje, um dia eu fico irritada. Por quê? Porque eu perdi meu tempo. Eu fui desconsiderada, fui desrespeitada. Ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Então, assim, tem que ter uma coordenação entre a mensagem emitida e o comportamento executado. Né? E aí, João, o que eu posso dizer é que não adianta eu ser querida e ser simpática e dizer, ai, que pena, seu João, a sua casa está cheia de pó. Não, eu tenho que fazer mais do que isso. Eu, enquanto gestão, enquanto programa de comunicação, tenho que falar com a consultora para que o caminhão-pipa passe 2 vezes por dia e que aquela poeira seja diminuída. Né? Faz parte do nosso contrato. Faz parte. O meu contrato, a gestão ambiental contigo, é fazer com que tu esteja bem. E o meu contrato com enquanto intermediária é lutar para que tu fique melhor. A obra acontece. Ela incomoda, ela é invasiva, sem dúvida nenhuma. Quais são os atenuantes que podem existir para que ela seja, te incomode de menor grau? Obrigado, Suzana. E acho que é isso, né? Acho que todos nós, como indivíduos, como atores, né? Os políticos, sociais, cada um no seu segmento, né? Mas de forma um complementa o outro, né? É pensar assim. Parabéns pelo trabalho. Acho bem interessante mesmo. Obrigada. Roberto? Eu queria agradecer a sua presença, Suzana. Muito obrigado por ter aceitado. Eu acho que essa oficina foi de muito aprendizado para os discentes e para a comunidade também. E também eu achei que foi bem nítido a sua apresentação, porque é bem visível que os meios de comunicação, eles influenciam em atitudes positivas do meio ambiente, né? E as questões tanto relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade são tão complexas e envolvem uma série de fatores. Para além do ambiental, né? Tipo, tem os aspectos políticos, econômicos e sociais da sociedade. Por isso, eu achei muito importante a área de comunicação dar visibilidade para essas temáticas ambientais, né? Isso. Porque é isso, como você disse, é o comportamento e também essa relação mais direta com a comunidade, né? Com as pessoas que moram naquele município, na cidade, enfim, entre muitas outras. Eu queria assim, dizer para vocês que é um prazer nós estarmos juntos. E quanto mais ideias nós pudermos trocar, quanto mais soma nós pudermos fazer, com certeza o nosso mundo será melhor. Então, no que me diz respeito, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada por estarmos juntos e quero dizer que estamos sempre à disposição. E se vocês quiserem qualquer oportunidade, convidar também cada um de nós, ou também a mim, para estarmos com vocês, contem sempre com a gente. Muito obrigado, a UFPEL agradece, os discentes do curso de gestão ambiental principalmente, e eu só queria dar um aviso para quem não assinou ainda a lista de presença em notas compartilhadas, para a gente fazer o controle da presença do pessoal, que é muito importante também, caso alguém não tenha assinado. Emanuel? A gente agradece, então, Suzane, pela palestra, por essa oficina, né? Por ministrar essa oficina tão bem. Fiquei extremamente interessado nessa exposição itinerante. Achei a ideia
muito inteligente. Gostei da tua explanação sobre a questão da comunicação, mas se entrelaça com a gestão ambiental. Agradecer a ti, né, por estar aqui hoje, por ter aceitado nosso convite, ao Cauê, por fazer essa ponte, pela STE, por todos os membros, né, e DENIT. E muito obrigado a todos também que estão nos assistindo, alunos, o pessoal da STE. Muito obrigado a todos. Foi uma ótima oficina e foi muito bom contar com vocês. Obrigado mais uma vez. Só fazer um registro, desculpa, eu quase te interrompi, Suzana, perdão. Na próxima vez, a culpa foi minha. Próxima vez nós vamos organizar as atividades fora de um período de avaliação, né? Nós pegamos para realizar as oficinas no mês de novembro, e é um período que está no final do semestre, principalmente agora estamos com várias avaliações das disciplinas sendo realizadas, então o quórum acaba baixando. Mas no futuro nós vamos desenvolver de uma outra forma e acredito que vamos conseguir atingir aí um público muito maior. Mas eu estou extremamente satisfeito, né? Eu vejo os nossos alunos ali participando, são alunos engajados, e mesmo, não é o quantitativo, né, que enriquece a nossa atividade, sim o conteúdo, o espaço de discussão que a gente começa, inicia, como disse muito bem a Suzana e o Carlos ali. Eu tenho convicção que será a primeira, junto com o curso de gestão ambiental, com essa magnitude, e a primeira de muitas ações que nós vamos desenvolver com vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Sim. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado. Energia para 2021. Esperamos que seja melhor. Vamos lá, é o que temos. Tchau. Tchau.